Quem tem a minha idade, de certeza que se vai rever nesta review que eu vou fazer. Review em dose dupla, review que me fez viajar até aos anos 80 e este, então, é a minha review de hoje. Bem-vindo à Ninja TV e bem-vindo a mais uma review aqui no canal. Hoje trago um grande clássico para os que têm a minha idade, um anime que passou na televisão portuguesa e que agora a editora intelectual, decidiu transportá-la para a versão mangá em duas versões diferentes e duas versões que se tocam em alguns pontos e que se afastam noutros, mas eu já vos vou contar tudo depois de darem um like neste vídeo, subscreverem o canal e também depois deixarem um comentário. Se tiverem a minha idade, comentem se também viam na altura os desenhos animados desta série que vos vou mostrar agora. São dois mangás one shot, portanto duas histórias apenas num volume, e é também um mangá baseado no grande clássico da literatura francesa, um livro escrito por Alexandre Dumas, que é Os Três Mosqueteiros. Começo pela versão não mangá, ou seja, a versão que é desenhada por Cláudio Bjorn Boyd, ele que faleceu em 2022, ele que era produtor, desenhador e também argumentista de algumas séries que eram produzidas pela BRB Internacional, uma companhia espanhola que lançou imensos animes, por exemplo, o caso deste aqui, D'Artacão, o caso do Willy Fogg, Volta ao Mundo em 80 Dias, Rui o Pequeno Cid, Sandokan, etc, etc. Por isso, quem tem a minha idade, e já me estou a repetir pela terceira vez, quem tem a minha idade lembra-se de certeza destes animes que passaram cá na televisão portuguesa, ainda no tempo de só haver RTP1. Portanto, começamos então com D'Artacão e Os Três Mosqueteiros. É uma adaptação então do clássico de Alexandre Dumas na versão canídia, se assim quiserem chamar. Foi um anime que também esteve muito em alta na altura que passou, em especial por causa da música do genérico. Toda a gente se lembra de cantar D'Artacão, D'Artacão, na, 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 na. Por isso, aqui está então o primeiro livrinho que a intelectual lançou. Vou-vos mostrar por dentro. Basicamente isto é o idêntico ou semelhante ao que nós chamamos aos livros no Japão de Roman Books. Portanto, eles tiram quase como se fossem screenshots da animação e depois põem a balonagem. Como podem ver, a história é a cores. Vamos então aqui conhecer a história do D'Artacão, neste caso que está personificado do D'Artagnan, e os Três Mosqueteiros, portanto a principal guarda do rei francês na altura. E também, como podem ver pelos desenhos, são iguaizinhos aos desenhos animados da altura. Quando eu estive a ler isto, deu-me mesmo aquela memória. Eu lembro perfeitamente disto e já foram quase, se não estou em erro, há mais de 30 anos. É mesmo daquelas coisas que nos ficam na memória. Uma imagem que eu achei muito interessante foi esta imagem final, onde basicamente estão aqui todas as personagens principais. As boas e as más, não é? Os vilões, está aqui o Cardeal Richelieu, está aqui o D'Artacão e a Julieta, os Três Mosqueteiros, a famosa Milady, aqui na pontinha. Portanto, é um livro também muito direcionado para o pessoal da minha geração, mas também é um livro para estas novas gerações que gostam de histórias de aventuras. Está aqui um excelente livro e que eu gostei muito. O outro mangá é então este, de Koi Ishida, D'Artagnan e os Três Mosqueteiros, um por todos e todos por um. É um mangá então desenhado por um japonês. O mangá original é de 1987 e então a primeira versão portuguesa é de setembro de 2024 e já vai numa segunda edição
em apenas setembro, outubro, novembro, em apenas 3 meses, temos já uma segunda edição. Aqui o desenho é como um mangá mesmo. Aqui está. E como disse logo no início do vídeo, entre este e o que mostrei anteriormente, existem algumas diferenças. Logo a primeira é o nome de algumas personagens. Aqui está no nome oficial, portanto, no do Cláudio Boyd, por exemplo, a amada do D'Artagnan é a Julieta, como toda a gente sabe, e aqui o nome da amada do D'Artagnan chama-se Constance. Tem também algumas cenas diferentes baseado na série animada. Tem algumas histórias, tem algumas partes que são diferentes, mas são muito idênticas se compararmos com a história original do livro, do Alexandre Dumas. O desenho é aquele desenho clássico muito fixe, uma linha muito clara e muito clean. Gosto muito. Não conhecia esta versão dos Três Mosqueteiros, por isso dou um thumbs up à Intelectual por ter resgatado este grande clássico no formato de banda desenhada, e já agora dou os meus 50 cêntimos de opinião. Era muito interessante que a Intelectual conseguisse lançar outros clássicos em banda desenhada e também, se calhar, outros mangás desta era dos anos 70, 60. Por exemplo, temos muita coisa do Osamu Tezuka que ele desenhou com adaptações de grandes clássicos. Por isso era, se calhar, um bom nicho para a editora Intelectual pegar neste formato de mangá. A única coisa que eu estranhei neste mangá e que fez-me um bocado de espécie logo no início, mas depois habituei-me, é que o mangá está feito de forma ocidental, mas a leitura das vinhetas, portanto das koma, como dizem os japoneses, que é a palavra japonesa para vinheta, está no sentido japonês. Aqui tem a exemplificar como é que deve ser lido o livro, apesar de ele estar no sentido ocidental. Outra coisa que eu também achei muito interessante é logo esta primeira página da galeria das personagens. Portanto, estão aqui as personagens todas que aparecem neste mangá. E depois, durante o mangá, em cada capítulo, vão aparecendo estas referências, alguns esboços do Koi Ishida. Gosto também dos capítulos com ilustrações das personagens, também está aqui uma boa edição. Gosto do papel, a impressão acho que ficou bem, os pretos estão bem pretos, por isso está aqui um mangá que eu aconselho não só a todos que têm a lembrança de D'Artagnan e do D'Artagnan, todos também aqueles que gostam de ler clássicos em outros suportes ou em outras formas de contar a história. E já agora, para terminar, espero que a Intelectual esteja já a pensar em próximos mangás do género de adaptações de clássicos, porque acho que é um bom nicho e que pode também cativar não só os fãs de mangá, como também os fãs da literatura clássica mundial. E pronto, foi então a minha review destes 2 livros, estas 2 adaptações deste grande clássico de Alexandre Dumas, Os Três Mosqueteiros, uma versão em formato de Roman Book, que é basicamente quase como se estivéssemos a tirar os frames do filme de animação, da série de animação, e depois fizéssemos a balonagem. E depois temos então o mangá desenhado por Koi Ishida em 1987, que também adapta de outra forma o grande clássico do Alexandre Dumas. Resta-me então dizer sayonara, leiam muito mangá e, por que não, também leiam clássicos da literatura que de vez em quando também sabe bem. Sayonara!